Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2. Enquanto você está à procura do texto, eu quero manifestar a minha alegria, minha grande satisfação de estar aqui nessa data tão especial, comemorando mais um ano dessa juventude. Juventude esta que tive o prazer de participar. Juventude esta que me deu grandes experiências da parte do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, estender os meus agradecimentos ao pastor Justino Felipe. Muito obrigado, viu, pela forma gentil, ordeira, pela forma carinhosa que o Senhor tem me recebido aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida dos coordenadores, o Diego, meu xará, Calil, também meu querido amigo Afonso. Que prazer revê-lo, né, Afonso? Somos remanescentes, glória a Deus. Não somente você, mas está aqui Jesaías, Emanuel, Gilmar. Cadê o Júnior? O Júnior está aqui também. Júnior, esposo de Isa, está ali. Também Amós, meu amigo. Que bênção rever os amigos aqui nessa noite. Deus abençoe todos eles. Estou vendo aqui Vanessa, está ali também, do meu tempo. Glória a Deus. Raquel está ali, minha cunhada Lili, meu irmão Júlio, meu pai José Marcos está aí também. Enfim, é muito bom estar com vocês nessa noite tão especial. Eu confesso a vocês que todas as vezes que chego nesse púlpito, eu fico muito emocionado, porque aqui eu construí a minha história. Para boa parte dos irmãos que ainda não me conhecem, eu coordenei essa juventude por alguns anos, ao lado de um grande amigo, o irmão Nelson. O irmão Nelson, nosso grande coordenador, e eu tive o prazer de trabalhar com ele na juventude, e foi muito bom o tempo que aqui fiquei. Eu costumo dizer que onde eu estou hoje, no Brasil ou fora dele, eu estou levando o nome dessa mocidade, MM1, Mocidade de Mangabeirão. Louvo a Deus pela vida das dirigentes que estão dando sequência ao trabalho. Eu tive o prazer de ser na mocidade dirigido pela irmã Thelma, irmã Ana Cristina, irmã Sulamita está ali, as demais irmãs. Deus abençoe. Vocês deixaram também uma marca na minha vida e no meu ministério. Irmã Dimazete, Deus abençoe. Suas companheiras, irmã Isa e as demais. Deus continue dando a vocês toda a sabedoria necessária para dar sequência a esse trabalho. Amém? Vocês estão vendo ali, irmão, esse menino fazendo barulho? É o meu menino, é o Davi. Eu estou acompanhado da minha família, a irmã Noádia e também o Davi. Davi veio do jeito que eu queria, viu? Bonito como a mãe, pentecostal feito pai. Glória a Deus. Irmão Jorge, pastor Jorge, esse menino gosta de dar lugar, viu? Meu querido Davi, pastor Davi, que bom encontrá-lo aqui. Irmã Érica, Deus abençoe. Sua filhinha ali, meu Deus do céu, estou ficando velho, meu pai, glória a Deus. Quero também saudar a cantora Niede, seu esposo, que bom revê-los aqui nessa noite. Permita-me gastar esse tempo aqui, viu? Atos capítulo de número 2, eu quero ler com vocês o verso 1 a seguir. Samuel está ali também. Deus abençoe Samuel, Grace. Está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 12: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Verso 36 a seguir, encerramos a nossa leitura. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam uma palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude a transmitir a sua palavra aqui nessa noite, que a gente possa sair daqui nessa noite edificados pela mesma. Eu li uma matéria da revista Veja, que tratava sobre os maiores movimentos que aconteceram no mundo no século XX. E o repórter que assinava aquela matéria, ele chegou à seguinte conclusão: o maior e mais bem-sucedido movimento do século XX é o movimento pentecostal. Ele levou em consideração a quantidade de números, de conversões, de pessoas que foram ali aderindo a esse movimento, como também a sua grande influência nas demais ou nas várias e diversas camadas sociais. O movimento pentecostal, segundo ele, é o maior e mais bem-sucedido movimento do século XX. E dentro desse movimento pentecostal destaca-se a Igreja Pentecostal Brasileira, nas suas mais diversas denominações. Essa igreja, ela é um dos maiores movimentos que já aconteceram no mundo. A chama que foi acesa aqui há mais de 100 anos atrás influenciou toda esta geração, toda esta nação,
e continua influenciando para a glória de Deus. E nós, como pentecostais que somos, nós possuímos a nossa identidade. Identidade é um conjunto de qualidades e características particulares de uma pessoa ou instituição que torna possível a sua identificação e reconhecimento. No sentido religioso, que é o que estamos tratando aqui nessa noite, essa identificação abrange também as crenças e valores que definem um grupo social, diferenciando de outros grupos já existentes. Nós, como crentes pentecostais que somos, possuímos a nossa identidade e ela perpassa toda a nossa vivência religiosa. E ela tem tudo a ver com aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Nós temos a nossa identidade relacionada aos nossos usos e costumes, que sabemos que não contribui para a salvação, mas sim para o bom andamento da obra de Deus. Temos também a nossa identidade relacionada à nossa doutrina, aquilo que cremos, a nossa confissão de fé. Além disso, nós temos a nossa identidade relacionada ao nosso estilo de vida, baseado na santidade. E por último, nós temos sim uma identidade diferenciada na nossa forma de se cultuar a Deus. Os nossos pioneiros que aqui chegaram, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram influenciados pelo movimento pentecostal que aconteceu na América, inclusive na Rua Azusa, eles trouxeram para o Brasil uma forma um pouco diferenciada de se cultuar a Deus, onde esse culto seria feito ali dentro dele, uma busca pelo Espírito Santo de Deus, uma busca pelo batismo no Espírito Santo, uma busca pelo revestimento de poder. Apesar dessa forma que foi trazida pelos nossos pioneiros ser bastante inovadora para a época, ela não é tão nova assim. Na verdade, o movimento pentecostal se inspirou nas páginas da Bíblia Sagrada para nos ensinar essa forma de se cultuar ao Senhor. O que é que você quer dizer com isso, Diego? O texto que nós lemos aqui nessa noite é o primeiro culto verdadeiramente pentecostal que está registrado nas páginas da Bíblia. Mas, Diego, por que é que ele recebe esse nome? Porque esse culto aconteceu justamente no dia de Pentecostes. Pentecostes, uma festa judaica que acontecia após a Páscoa. Essa festa aqui foi uma festa especial, porque foi num dia como este que Deus resolveu cumprir a grande promessa, a promessa do derramado Espírito Santo. Foi justamente numa festa judaica, o dia de Pentecostes, que Deus abriu os céus e derramou do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Por isso, recebemos essa nomenclatura de crentes pentecostais, porque acreditamos que o que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ainda continua a acontecer nos nossos dias. Nós acreditamos que essa experiência que deu início ali, no período da igreja primitiva, ainda continua acontecendo nos nossos dias. Por isso, nós somos sim crentes pentecostais. Como diz Robert Menzies em seu livro Atos dos Apóstolos, é também a nossa história. E nesta noite eu quero trazer uma mensagem baseada nesse culto aqui, nesse culto que eu acabei de ler, alguns relatos, alguns versículos para a sua meditação. Eu quero nesta noite falar sobre as verdadeiras características de um culto pentecostal. Quem quer ouvir nesta noite, diga glória a Deus. Primeira característica de um culto verdadeiramente pentecostal
é que esse culto está sob as orientações, diretrizes e autoridade de Cristo Jesus. Foi Jesus que, depois de ressuscitado, chegou para os seus discípulos e disse-lhes assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a orientação de Jesus era para que eles se reunissem em adoração e intercessão diante do Pai, para que eles fossem revestidos de poder. Foi Jesus que deu essas orientações. Nós, como crentes pentecostais que somos, ainda estamos debaixo dessas mesmas diretrizes, debaixo dessas mesmas orientações e cultuando a Deus debaixo dessa mesma autoridade. Mas, Diego, essas palavras não foram específicas aos crentes daquele dia. Essas palavras de Cristo não foram específicas para aquele momento da igreja, não. Porque no texto que fizemos menção, mas precisamente no capítulo 2 e no verso 39 está escrito: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Nós acreditamos que essa promessa que aconteceu em Atos 2, ela voltou a acontecer em Atos 10, na casa de Cornélio, e ela volta a acontecer em Atos 19, com os discípulos lá de Éfeso, e ela continua acontecendo no nosso meio. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Quem crê nisso? Então nós estamos aqui debaixo dessas mesmas orientações. Por que é que eu digo isso? Porque nos nossos dias já tem muita gente indo para a internet criticar o movimento pentecostal, chamar a gente de heréticos, chamar a gente de esquizofrênicos. Mas nós não somos heréticos. Movimento pentecostal não é heresia. Movimento pentecostal não é esquizofrenia. Movimento pentecostal são crentes buscando o poder do alto. São crentes que se reúnem não para buscar a chave de carro nem de casa, porque sabe que precisa trabalhar para isso, mas que se reúne aqui para buscar o que o Espírito Santo tem para nos entregar. Será que tem crente pentecostal aqui nessa noite reunido para buscar poder de Deus? A segunda característica de um culto verdadeiramente pentecostal é porque num culto como esse há uma busca constante pela pessoa do Espírito Santo. Na Idade Média, o Espírito Santo foi esquecido e o movimento pentecostal trouxe de volta a pessoa do Espírito Santo para os cultos. William Seymour, entre outros, trouxeram o Espírito Santo para a nossa adoração. Num culto pentecostal, o Espírito Santo jamais é esquecido. Num culto pentecostal, ele não é secundário no nosso meio. Num culto pentecostal, ele é também a nossa prioridade. Num culto pentecostal como esse, ele tem toda a liberdade para operar. Ele tem toda a liberdade para manifestar o seu poder. Ele tem toda a liberdade para usar o vaso que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E a gente está aqui somente para levantar a mão e glorificar a Deus por isso. Num culto pentecostal, nós buscamos a presença do Espírito Santo para nela se deleitar. Num culto verdadeiramente pentecostal, nós buscamos do Espírito Santo o seu revestimento de poder para sairmos dessas quatro paredes e ganharmos almas para Jesus lá fora. Num culto verdadeiramente pentecostal, nós buscamos os dons do Espírito Santo para edificação da própria igreja e para estarmos preparados para as batalhas espirituais. E num culto verdadeiramente pentecostal, nós buscamos o Espírito Santo, o seu fruto, para se parecermos com Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E como eu disse, eu volto a repetir: num culto como esse, ele não é esquecido. Pelo contrário, ele é adorado pela juventude, ele é adorado pelas irmãs, ele é adorado pelos irmãos. O ministério não esquece dele. Por quê? Porque aqui ele jamais será esquecido. Só quem veio buscar o poder, a presença e aquilo que ele tem para dar, levante a mão direita para cima, dá para abrir a boca e dar o seu melhor. Glória a Deus aqui nessa noite. Não se assuste não, você está num culto pentecostal. Barulho faz parte aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. Terceira característica de um culto verdadeiramente pentecostal. Num culto como esse, queridos, o imprevisível faz parte da nossa liturgia. Perceba que em Atos 2, os irmãos estão sob as orientações de Cristo. Em Atos 2, eles estão debaixo da sua autoridade, obedecendo às suas diretrizes. Em Atos capítulo 2, os discípulos estão focados dizendo: manda a promessa do Pai, desce aqui e cumpre aquilo que o Senhor falou. E o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu. Diga comigo assim nesta noite: de repente. Não diga para quem está ao seu lado a expressão de repente. Queridos, a expressão de repente indica que eles não esperavam que aquilo aconteceria naquele momento. Eles não programaram aquela descida, nem muito menos decidiram a forma como aconteceria. Mas Deus fez tudo de maneira imprevisível, porque Deus ainda age no de repente. Quem crê nisso, diga glória. Isso não quer dizer que os nossos cultos são bagunçados, não. Nosso culto tem liturgia, nosso culto tem organização. Nós fazemos isso com ordem e com decência. Contudo, a liturgia não tira de nós a sensibilidade de entender que de repente o Espírito pode mudar tudo no nosso meio. A liturgia, a organização não tira de nós a sensibilidade de entender que o Espírito pode descer num culto como esse, chegar para mim e dizer: Diego, agora não é mais com você, é comigo, deixa que eu vou operar aqui nessa noite. Eu não sei você, mas eu já participei de cultos onde esse de repente de Deus aconteceu. Eu já participei de cultos que quando o pregador começou a pregar, ele não conseguiu terminar a mensagem, porque o de repente de Deus entrou na casa e encheu os crentes do Espírito Santo. Eu já participei de cultos aqui nesta casa, onde Deus tomou a cantora Niede num poder tão grande, que na hora do estudo deu trabalho para o pastor começar a ensinar, porque a glória de Deus se manifestou aqui nesse ambiente. Eu me lembro de um culto agora no Templo Central. Eu estava lá e o culto era de ensino. Pastor José Carlos já estava preparado para ensinar, quando o cantor Cleito Queiroz chegou. E o pastor disse: Cleito, cante 2 hinos, porque hoje é culto de ensino. O Cleito começou a cantar, o Espírito Santo começou a se movimentar. O pastor Zé Carlos, sensível a Deus, olhou e disse assim: diga para o Cleito cantar mais alguns hinos. E Cleito foi cantando, a glória de Deus se manifestando, os profetas se levantando, crente falando em língua, batismo acontecendo, e todo mundo esperando o pastor assumir a tribuna para pregar. Mas naquela noite eu aprendi uma lição. Pastor José Carlos olhou para a igreja e disse: hoje eu não vou falar nada, porque hoje a ministração foi pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você acredita nesses de repentes que Deus faz em alguns cultos que a gente adora, mas nesta noite eu estou com vontade de ver esse de repente acontecer
acontecer nessa noite? Quem é que acredita que de repente Ele pode fazer coisas? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Tem gente aqui que quer ver o de repente de Deus acontecendo. Diga glória a Deus. Então me ajuda a pregar. Se tu conhece esse vaso que está do teu lado, pega na mão desse vaso aí, vai. Balança a mão dele, balança a mão dela e diga assim: é hoje que esse de repente vai acontecer. Dá lugar, vaso. Cadê os crentes pentecostais? Estão no culto? Cadê os crentes que acreditam que o Espírito Santo já desceu aqui na casa? Abre essa boca aí por 5 segundos, porque Ele quer começar a tomar essa casa aqui agora. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Quarta característica de um culto verdadeiramente pentecostal. Num culto pentecostal verdadeiro, as nossas expectativas estão voltadas para o céu. Olha o que o texto diz: de repente veio do céu. De onde veio, mocidade? De onde veio, igreja? O que você quer dizer com isso, Diego? Eu sei que dos nossos cultos nós montamos a programação, nós oramos pelos nossos convidados, mas nós também temos a certeza absoluta que o que queremos, Diego não tem para dar, mas o céu tem para entregar aqui neste lugar. As nossas expectativas não estão na terra, as nossas expectativas estão nos céus. E deixa eu ensinar isso aqui para vocês. Já estou com 40 anos, estou vendo que a juventude aqui já está bem novinha, crescendo agora, tem adolescente. E vocês precisam aprender isso aqui. Se o céu estiver fechado, não adianta Estrela Gospel com 1 milhão de seguidores no Instagram. Se o céu estiver fechado, não adianta pregador de nome, renome, não adianta. Mas se o céu estiver aberto, pode colocar a irmãzinha para cantar, que o milagre vai acontecer. Se o céu estiver aberto, pode chamar um jovem desse para assumir o microfone, que Jesus vai salvar, Jesus vai curar, Jesus vai batizar. O segredo do culto pentecostal é o céu estar aberto. E eu tenho uma boa notícia para quem é pentecostal: ele já se abriu aqui nessa noite. Eita, gostei desse glória. O céu já está aberto aqui nessa noite. E quem veio receber o que o céu tem para dar, joga essa mão para cima, vai. Dá para abrir a boca por 5 segundos. Eu estou sentindo que o céu está aberto aqui nessa noite. Estou sentindo que o céu já se abriu. Quinta característica de um culto verdadeiramente pentecostal: nós acreditamos que no culto pentecostal todos podem receber o que o Espírito tem para entregar. No culto como esse não há acepção de pessoas, não existe uma classe específica, não existe grupinhos num culto como esse. Recebe quem quer receber. Recebe aqui criança, mas recebe também ancião. Recebe aqui jovem, mas recebe também gente adulta. Recebe os varões, mas as mulheres não ficam de fora. No culto como esse, todos podem ser cheios do Espírito. Olha o que o texto diz: de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Toda a casa foi cheia, não havia espaços vazios. Glória.
As línguas, quando desceram de fogo, desceram sobre cada um deles. Ninguém ficou sem receber. Aí você me pergunta: e por que hoje uns recebem e outros não? Por que alguns hoje saem revestidos de uma glória poderosa, outros saem vazios? Por que uns saem cuspindo fogo e arrotando brasa, mas outros saem daqui parecendo uma geladeira cônsul? Vou te explicar. O segredo de todos serem cheios é todos estarem envolvidos. Vou repetir: o segredo de todos serem cheios é todos estarem envolvidos. No dia de Pentecoste, como dizia minha saudosa mãe, não tinha ninguém pensando na morte da bezerra, não tinha ninguém pensando em problemas, não tinha ninguém pensando em carro, não tinha ninguém pensando em emprego, não tinha ninguém pensando em ouro nem prata. Estava todo mundo dizendo: nós queremos o Espírito Santo. Eu não sei com que intuito você veio para esse culto aqui. Se você veio aqui com o intuito de ouvir uma palavra direcionada aos seus problemas, eu vim dizer uma coisa aqui a você: Jesus sabe do teu problema, Jesus já ouviu a tua oração, e não se preocupa, na hora certa Ele vai resolver. Mas hoje aqui Jesus está dizendo: deixa teu problema lá fora e entra com propósito aqui dentro. Vou dizer de novo: deixa a tua prova lá fora e vem com propósito aqui dentro. E qual é o propósito? Sair daqui cheia, sair daqui cheia, sair daqui cheia, sair daqui cheia, sair daqui. Olha, já tem gente recebendo a palavra aqui. Se eu fosse você, meu filho, eu esqueci esse celular agora. Se eu fosse você, eu acordava aqui nessa noite e dizia para Deus: me enche, me enche, me enche até transbordar. Deixa eu ver se tem crente aqui querendo sair cheia. Cadê você? Levante essa mão para cima, abre essa boca agora, vai, porque a glória vai subir e o fogo vai descer. Eu preciso dizer isso aqui. Olhe pelo menos para 2 jovens que estão do seu lado e diga assim: acorda que o culto já está terminando. É Massai, Saramatura Ressai, Camachore me Camarrai, Emido que me dá Camassuia, Amado que me dá Cataraçaia, Amado que me dá Cachorevácia. Que tipo de pentecostal é você que chega vazio e volta para casa do mesmo jeito? Não, minha filha, aqui todos podem ser cheios. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem quer sair daqui cheio. Levanta essa mão para cima, abre essa boca para receber. Vai, vai, vai. Já estou ouvindo barulho de língua estranha aqui. Será manúcia. Olha o Espírito Santo se aproximando de você aqui agora. Olha ele tocando na tua alma e acendendo a chama de fogo no teu coração agora. Você chegou aqui como um pavio que fumega, mas assim diz o Espírito Santo: tu vai sair daqui com uma fogueira na presença de Jeová. Quem quer receber fogo aqui? Quem quer receber poder aqui? Deixa eu ver quem quer receber. Joga essa mão para cima, abre essa boca e dá o teu melhor. Glória a Deus.
pentecostal, Deus enche da porta ao altar. Ou melhor, do altar à porta. Porque o fogo começa aqui mesmo. Oh glória! Eita, coisa boa. O fogo começa aqui mesmo. E eu louvo a Deus pela minha igreja, porque na minha igreja o ministério também é cheio do Espírito Santo. O ministério também fala em língua. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Já tem lugar aí que eu vou, que o ministério não dá glória, não intercede. O ministério fica fazendo força para dar errado. Mas aqui nessa noite não é assim não. E se tiver, saia desse altar, porque aqui tem fogo. Fogo. Quem concorda com isso aqui, joga essa mão direita para cima. Abre essa boca por 10 segundos, vai. Só quem quer sair cheio. 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 Se quer sair vazio, saia. Estou terminando. Meu amigo Alex, me deixa só 5% aqui desse meu retorno. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Num culto verdadeiramente pentecostal, o sobrenatural acontece. O que é sobrenatural, Diego? É aquilo que foge do natural, que não se explica pela razão, mas se crê pela fé. Tem sobrenatural nesse culto? Tem. Primeiro, tem um som sobrenatural ecoando dentro da casa, de um vento. Tem sobrenatural acontecendo, tem línguas de fogo descendo. Tem sobrenatural acontecendo, tem 120 crentes falando numa língua que não aprenderam na escola, mas que o Espírito Santo está ensinando automaticamente a eles. Tem sobrenatural acontecendo, tem ou não tem? Quem está chegando e está vendo aquilo acontecendo, está dizendo, eles estão falando e glorificando a Deus na nossa própria língua. O que é isso que está acontecendo? Estão embriagados? Embriagados nada. Eles estão cheios, 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 cheios. Sentindo o sobrenatural na casa aqui. Meu querido, não se assuste se nessa noite acontecer algo sobre nós que foge da nossa razão, que não dá para explicar pela razão lógica. Não se assuste se algo acontecer aqui que a razão não pode explicar. Por que, Diego? Porque você está num culto pentecostal. Aqui acontece. Eu vou dizer de novo, aqui acontece. Aqui tem línguas estranhas assim. Aqui no meio dessa glória Jesus cura. Aqui no meio dessa adoração caroços desaparecem. Atestado de óbito é rasgado. Sepulturas são fechadas. Porque você está num culto onde o Espírito Santo tem liberdade para operar. Quem quer ver o sobrenatural aqui? Quem quer ver? Amadura. Jesus vai começar a distribuir línguas aqui agora. Línguas de fogo. Línguas de fogo. Cadê os crentes que já foram batizados no Espírito Santo? Dando culto. Cadê os crentes que já receberam poder? Ainda estão aqui? Você não foi não. Você é batizado no Espírito Santo. Satanás quer apagar esse dom. Mas hoje Deus está dizendo, reaviva o dom de Deus. Reaviva
ministério. É a viva obreira. Deixa o fogo pegar. Deixa o renovo chegar. Dá lugar ao Espírito de Deus. Estou ouvindo aqui barulho de língua estranha aqui. Quem acredita que tem curas acontecendo aqui nessa noite? Quem acredita que Deus está entrando na sua casa aqui agora? Quem acredita que vai haver reconciliação dentro do teu lar? Só quem acredita, levanta essa mão para o céu, abra a boca agora por 5 segundos e adore, e deixa o sobrenatural de Deus acontecer. Deixa Deus operar, deixa Deus operar. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer. Espírito Santo, pega essas moças aqui hoje. Enche esses rapazes que estão aqui nessa casa. E minúcia, rabacandarácia. Desperta a juventude. A chama não pode se apagar. Se esta geração ainda tem lenha para queimar, entra nesse mistério agora. Mergulha nessa graça. Olha ali, ó, já tem gente se abraçando. Não se assuste não. Isso aqui é culto pentecostal. Setas contra a tua vida estão sendo quebradas aqui nessa noite. A seta do desânimo, o Espírito pega essa seta e faz assim, ó, quebrei. Receba renovo agora. Receba graça agora. Receba poder agora. Receba ânimo agora. Satanás queria te paralisar, mas hoje assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Vai embora desânimo, vai embora crise de ansiedade, vai embora depressão, e sejam cheios. Deixa Deus tomar a casa, vai. Eu vou esperar você adorar, eu vou esperar você glorificar. Hoje é noite de sobrenatural. Deixa Deus tomar os profetas da casa. Deixa Deus tomar os profetas da casa. Não é porque tem uns palhaços aí brincando com as coisas de Deus, falando que o Senhor não disse, que a gente vai desacreditar que Deus ainda usa profeta. Deus ainda levanta os vasos em profecia. Eu creio, irmãos, que Deus ainda é o mesmo. Eu creio, irmãos, que Deus ainda dá profecia. Deixa eu ver quem crê aqui nessa noite. Só quem crê, abre essa boca e adore a Jesus. No culto pentecostal, escute essa: Jesus batiza com o Espírito Santo. Deixa eu repetir, porque eu sou da época que quando a gente ia fazer festa aqui, quem
está aqui sabe, velha guarda. Pegava a chavezinha da igreja, entrava de 9 da manhã aqui de manhã e saía de meio-dia no jejum. E sabe o que a gente pedia a Deus? Vai na festa e batiza com o Espírito Santo. Entra na nossa festa, Jesus. Recebe nosso jogral, Jesus. Entra na nossa festa desde a abertura. Salva os pecadores, Jesus. Traz de volta quem está caído, Jesus. Nós entrávamos para fazer campanha de oração para Jesus batizar. No ensaio. Você sabe do que eu estou dizendo? Na hora de pedir oração, o jovem levantava a mão e dizia assim: eu quero oração. Por quê? Eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. Cadê o jovem que pede oração para Jesus batizar? Cadê vocês? Oh, glória a Deus. A gente queria passar no antigo vestibular, que não era Enem. A gente queria arrumar, no meu caso, uma namorada. No caso das varoas, um namorado. A gente queria tudo isso. Mas na festa da gente a gente dizia: Jesus, batiza com o Espírito Santo, Jesus. E eu vi acontecer coisas aqui tremendas. Eu poderia contar aqui como eu fui batizado aqui dentro. Mas já que eu estou falando de festa, vou falar de Amós. Amós aqui tocava no Shekinah, não era? Amós tocava percussão. Uma briga maior do mundo, toca, não toca. Bota dentro da igreja, não bota. Mas tem que botar Amós não pode ficar do lado de fora. O baterista já é Anderson. Então bota Amós na percussão. Aí está aqui acontecendo a festa da gente, e está Amós na percussão. De repente a glória de Deus começou a entrar no templo. Tem isso gravado, Isa. Tem isso gravado. Eu assisti um dia desse. A glória de Deus desceu sobre Amós. E Amós começou a pular. Vocês sabem, Amós tem uma deficiência na perna. Ele pulava e tocava. Ele pulava e tocava. Ele pulava e tocava. E não perdeu o ritmo da música. Quando a gente percebeu, estava Amós pulando, tocando e falando em línguas pela primeira vez na vida. Irmão, tu acredita nesse Deus que ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo? Não vou perguntar de novo. Tu ainda acredita nesse Deus que entra na festa, amado que e começa a encher os vasos de poder? Então, meu filho, então, minha filha, faz como Amós, se envolve, mergulha na glória, clama a Deus e deixa o fogo pegar. Só quem acredita que Jesus batiza. Pergunta para esse vaso que está do teu lado aí: tu acredita que Jesus ainda batiza? Não pergunta aí. Pergunta de novo aí, dá um grito no ouvido dele: tu acredita que Jesus ainda batiza? Agora pergunta: e por que tu está de boca fechada? Por que tu está com essa cara de delegado olhando para mim? Por que tu está aí de braço cruzado dizendo: se Jesus quiser me batizar, Ele que vem aqui? Meu filho, deixe de besteira. Busque. Jesus quer batizar. Jesus quer batizar. Jesus quer batizar. Deixa eu ver onde tem vaso que quer receber batismo aqui. Pastor Felipe, vieram criticar meu jeito de pregar. Meu pai na fé, Joséido, vieram criticar meu jeito de pregar. Por que é que você manda o povo ficar dando glória a Deus? O povo dá glória a Deus se sentir. Eu digo, está errado.
Ninguém dá glória a Deus porque sente. Nós damos glória a Deus porque sabemos quem Ele é. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Alfa, Ômega, princípio, fim, aquele que é, que era, que há de vir, é nós, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Jessé, o Alfa, o Ômega, o leão da tribo de Judá. Ele está aqui, Ele está aqui, e quem sabe que Ele é, adore, adore, adore. Tem gente aí, ó, adorando, tem gente adorando. Hoje aqui vai ser assim: barulho da terra subindo para o céu e barulho do céu se manifestando na terra. Vou dizer de novo: é a igreja dando glória a Deus e o Espírito descendo sobre nós. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem glorifica. Vai, meu filho. Eu estou em casa. Se tu é pentecostal e não gosta de barulho, tá difícil para você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se você dá glória eu dou, se você não der eu dou do mesmo jeito. Oh glória. Camassúria, Ravácia. O estranho aqui não é fazer barulho. O estranho num culto como esse é ficar em silêncio. Se tu está em silêncio é porque esta chama já está se apagando em você. Mas hoje o Espírito vai sacudir a tua vida e vai dizer: abra a boca para me adorar. Sacode agora, Espírito Santo. Pega ela agora, Espírito Santo. Pega ele agora. Enche ele de adoração. Estou terminando. Eu dou glória porque eu sei quem Ele é. E sabe por que eu dou glória? Meu discipulador me ensinou que batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para pregar o Evangelho com ousadia, que a gente deve buscar e que Deus vai marcar o dia para batizar a gente. Mas eu aprendi uma coisa também com Ele: Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Me ajuda a pregar, é a última vez que eu faço isso. Pergunta para esse vaso aí: tu já viu Jesus batizar alguém de boca fechada? Eu nunca vi. Vou dizer de novo: tu já viu Jesus batizar os vasos com cara de delegado? Não, meu filho. Abra a boca e dá glória. Vão me chamar de fanático. Fanático é gritar gol por um time que hoje ganha, amanhã perde. Aqui não é fanatismo, aqui é busca de poder. Aqui é busca de poder. Aqui é busca de poder. Eu tenho vergonha de pecar. Eu tenho vergonha de comprar e não pagar. Eu tenho vergonha de trair a fidelidade do meu Deus. Mas de dar glória a Deus e aleluia, não tenho vergonha não, minha filha. Eu sou crente pentecostal. Cadê os crentes pentecostal? Todo mundo. Só quem não tem vergonha, levanta a mão pra cima, vai. Abra a boca por 10 segundos. Só quem não tem vergonha, vai. Cadê os crentes que não tem vergonha? Cadê os crentes que não tem vergonha? Cadê os crentes que não tem vergonha? Vai. Pega essa glória aí, vai. Deixa Deus te encher, vai. Dá lugar na casa. Se der vontade de marchar, marcha. Se der vontade de pular, pula. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Levante a mão direita para cima. Levante
encher vocês. Vai ficar de boca fechada ou vai entrar nesse mistério? Eu vou esperar vocês adorar. Vem, meu batera. Agora o negócio vai ser quente. Ura bacana, sula bacana, laia. E maçula bacana, laia. Deixa Jesus encher. Deixa Jesus encher. Eu vou esperar você adorar. Eu vou fazer o que o céu está mandando. Fica de pé comigo aqui agora, vai. Escolhe alguém que está do teu lado. Escolhe alguém que está do teu lado. Dá um abraço nessa pessoa aí, vai. E liga para ela, seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Minhas irmãs, sejam renovadas aqui agora. Cheias. 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 Olha ali, ó. Olha os vasos no lugar. Olha os vasos no lugar. Olha os vasos no lugar. É hoje. É hoje. Enche. Enche. Toda cheia. Toda a casa foi cheia. Deixa Deus te usar, vaso. Jesus já começa a batizar agora. Abra a boca onde você estiver. Abra a boca onde você estiver. Sejam cheios. Cheios. Tem adolescente cheio. Eita, coisa boa, Jesus. Enche os músicos aqui agora, Jesus. Enche os músicos. Oremessai. Rema da Súria. Rema da cana da Súria. Deixa Deus tomar os vasos. Deixa Deus tomar os vasos. Deixa Deus tomar os vasos. Eita, Jesus, é agora. Aqui nessa casa. Eita, Jesus, é agora. Pega o sublime louvor aqui agora, Jesus. Pega a mocidade mangabeira aqui agora, Jesus. Pega a mocidade convidada aqui agora, Jesus. Olha o que vai acontecer. Sejam chatos. Deixa Deus tomar a casa, deixa Deus tomar a casa. É hoje. Hoje a chama volta a arder. Hoje o Pentecostes acontece. Deixa Deus encher. Deixa Deus encher. Eu vou esperar você adorar. Emana saia. Até o fotógrafo já está no manto, meu filho. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de correr, corra. Deixa Deus tomar. Olha aí, já tem vaso na marcha. Já tem vaso na marcha. Já tem vaso na marcha. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai, Jesus. É hoje. Renovando os dons aqui agora. Cantora de Ega, Deus vai te visitar hoje com poder. Uramassura berrévia. Deixa Deus te usar como sempre te usou. Amanto da Revassaia. Eu vou curar enfermidades. Eu vou batizar com o Espírito Santo. Canta.
Deixa eu te usar na terra. E minúcia. Quem está sentindo essa glória aqui, joga essa mão para cima. Abre essa boca e dá o melhor glória a Deus. Isso, meu filho. Deixa Deus usar os vasos aqui no púlpito também. Onde é essa aí? É, mas nunca vai ser. Amor, vem cá, meu filho, que eu quero orar por você. Eita, Jesus, é agora. Jesus vai te usar. Nesse vaso que está do teu lado aí agora, coloca sobre ele e ora por ele nessa noite. Jesus, visita Amós aqui agora. Enche Amós do teu poder, Jesus. Toma ele nos teus mistérios. Tu escolheu Amós. Renova, 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 renova isso. Vai, Amós. Deus vai te dar um futuro brilhante. É Manassaia. Recebe o abraço, Espírito Santo de Deus. Agora, agora, sejam cheios, cheios, cheios. Ei, deixa eu ver quem está recebendo aqui nessa. Se manifestando. Emanas. 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 Olha Deus tomando um machista ali de poder. Isso, meu filho. Recebe essa labareda de fogo que desce sobre ti agora. Oremícia. Chegará o tempo onde o instrumento será trocado pelo microfone e eu vou te usar nessa terra. Recebe assim a minha unção. Se assuste não, meu filho. Aqui é culto pentecostal. É manossada catarraia. Jesus, toma essa casa aqui agora. Eu vou esperar você adorar. Espírito, Espírito.
da minha vida, que me compreendeu. Eita, Jesus, é agora. Sem nenhuma Cante bem forte, Espírito, Espírito, vai. Espírito, me desce como fogo. Vem como em Pentecostes, me enche. Mais forte, eu quero ouvir o barulho da juventude, vai. Espírito, me desce Que glória é essa, Jesus? vem como em Pentecostes, me enche. Glória. Segura um pouco aí. No culto pentecostal tem língua de fogo. Tem vaso profetizando como aquele está entregando profecia ali. No culto pentecostal a gente fica alegre, a gente pula. Porque melhor é pular aqui dentro do que estar pulando no carnaval lá fora. No culto pentecostal a gente se alegra. Mas no culto pentecostal a gente não abre mão da palavra. Ai, ai, ai. Nesse culto aqui, quando chega a hora de todos dizerem assim, tá tudo embriagado. Aí Pedro diz, peraí. Vou parar de falar agora na língua que eu estou falando. Traz a escritura aí. Não tem ninguém embriagado não. Isto foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Eu estou sentindo algo aqui no meu coração. E eu quero dizer para você aqui, mãe e pai, que gerou filhos para o Senhor, mas que eles estão afastados da fé. Assim diz o Espírito para vocês: seus filhos não ficarão nas mãos do diabo, eles serão cheios do Espírito Santo. Eu vou entregar aqui a palavra profética. O Espírito vai soprar dentro da tua casa. O vento do Espírito vai soprar lá dentro, mas não é para destruição, é para restauração, diz o Espírito Santo aqui. Quem recebe a palavra profética, diga glória a Deus. E para encerrar, cadê a moça que está cantando? Eita, minha filha, vem cá, vem cantar aqui. No culto pentecostal a gente acredita que Jesus batiza, que Jesus dá dons do Espírito. Mas no culto pentecostal a gente crê que Jesus também salva. No nosso culto Jesus salva. No meio desse rebuliço Jesus salva. Irmão, está acontecendo aqui, ninguém está entendendo nada, mas Pedro abre a Bíblia, explica o que está acontecendo e ele solta a rede. Eu gosto de que no culto pentecostal, irmão, a mensagem é cristocêntrica. Como é que Pedro termina? Saiba vocês aí, ó, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Quando ele disse isso, a palavra esmagou o coração deles. E eles disseram: o que é que a gente precisa fazer? Aí Pedro disse: é simples, se arrependa cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus, recebam o dom do Espírito Santo também, e salvai-vos dessa geração perversa. Quando ele lança a rede, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador.
isso que nos nossos cultos nós fazemos convite, porque a gente crê que no meio desse fogo todo Jesus pode salvar alguém, pode trazer alguém aqui à frente. A cantora, minha amiga, vai cantar um hino. É esse aí mesmo. Já foi feita aqui a apresentação. Eu não vi ninguém que está afastado e que não aceitou Jesus, que se identificou. Mas se porventura você chegou depois, se você ficou com vergonha e está aqui no nosso meio, sua hora é essa. Se está afastado da fé, volta hoje. Se você está aqui nessas condições, venha hoje. Eu vou pedir para a Tainara cantar essa canção, e depois dessa canção a gente encerra. Mas procura aí se tem alguém do teu lado que precisa tomar essa decisão. Canta, minha amiga. Aleluia. Será que tem alguém? Vem, jovem. Aleluia ao Senhor poderoso Deus. Jesus está te chamando hoje. Vem, volta. Se você precisa se reconciliar com Deus, venha agora nessa noite. Eu só preciso orar por você aqui nessa noite. Diego, eu não quero. Fazemos a nossa parte aqui, mas eu vou te dar mais 20 segundos. Tem alguém afastado aqui que ouve a voz de Deus e precisa voltar hoje. O diabo quer lhe matar, mas o Deus dessa noite quer te dar vida. Hoje o Espírito Santo está dizendo: vem, eu quero alegrar tua alma. Pastor Felipe me deixou à vontade, mas eu não vou extrapolar. 10 horas da noite, você ficou até aqui para tomar essa decisão. Você que está afastado, volte agora. Diego, não vou voltar. Não brinque com os convites de Deus. Não brinque com as oportunidades de Deus. Tem gente aqui que já foi dessa igreja aqui e está parado. Você precisa voltar para caminhar. Você precisa voltar a fazer o que você fazia. O Espírito Santo quer te usar de novo. Ele quer fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a glória da primeira. Ele quer te encher. Eu encerro as minhas palavras agora, agradecendo a Deus e a vocês pela gentileza de vocês terem me aguardado até esse momento. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado, coordenação. Que bom estar em casa pregando. E onde eu estiver, no Brasil e no mundo, estou levando o nome de vocês. A mocidade mais pentecostal do Brasil é a nossa. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.